começando o Globo Esporte com o sorriso de um brasileiro campeão do mundo, Caio Bonfim. Medalha de ouro na prova dos 20 quilômetros da marcha atlética lá no Japão. Já já reportagem completa sobre essa grande conquista. A gente começa falando de Brasileirão. Amanhã tem clássico ao vivo na Globo, né? Flamengo e Vasco. E atenção pro horário para não perder, tá? Bola rolando 5h30 da tarde, antes 4h50. Tem o Bora pro jogo. Então vamos falar agora com o Carlos Gil. Tá no Maracanã, tem notícias desse grande clássico pra gente. Fala, Gil! Fala, Escobar! Boa tarde pra você, tudo bem? Vamos começar pelo Flamengo, então, que é o mandante desse jogo. Vai ter casa cheia, viu? Tem um acordo entre as diretorias. No primeiro turno já foi assim com o mando do Vasco, torcida mista, meio a meio. E a torcida rubro-negra já esgotou a sua carga. É claro, tá empolgada com a liderança do Flamengo. Vale dar aquela secadinha no Palmeiras, que vai entrar em campo logo mais. Mas o Felipe Luiz vai levar a campo praticamente a mesma escalação que começou a partida contra os Estudiantes na Libertadores na última quinta-feira, né? O Jorginho segue fora, machucado, e o Saul levou um pisão no pé esquerdo. Ele tá com dores no pé ainda. Ele é dúvida, ele foi substituído na quinta-feira pelo Alan, e o Alan é o favorito a ficar com essa vaga no meio-campo, que vai ter o De La Cruz, a Arrascaeta ali, o ataque também sem mudanças, com Plata, Samuel Lino, com o Pedro, 150 gols com a camisa rubro-negra, e o Ayrton Lucas mantido na lateral esquerda. O Alexandro, já recuperado, deve ser relacionado, mas ainda não como titular. Então é um Flamengo bem parecido aí da partida contra o Estudiantes. Um Flamengo que tem sido econômico nos clássicos nesse Brasileirão, viu, Escobar? No primeiro turno 0x0 com o Botafogo, 0x0 com o próprio Vasco, 1x0 sobre o Fluminense, gol no finzinho do próprio Pedro. Flamengo que quer aí deslanchar, fazer mais alguns pontos sobre o eterno rival Vasco da Gama, Escobar. Por isso não tá poupando ninguém, né? E do lado do Vasco? O Vasco já tem um tempão que não ganha no Maracanã, né, Gil? E, rapaz, tem um tempão mesmo, viu? Vai lutar contra essa escrita. 2 anos sem vitórias aqui no Maracanã. São 12 partidas. A última foi no Brasileirão de 2023 contra o Atlético Mineiro, 1x0. E se a gente fizer o recorte no clássico contra o maior rival, também é uma seca grande, viu? São 11 partidas sem vencer o Flamengo. A última vitória também em 2023 no estadual, 1x0, o gol do Puma Rodrigues. Aliás, o Puma Rodrigues vai ser titular na lateral esquerda dessa vez, né? O Paulo Henrique na direita e o Puma Rodrigues na esquerda, porque o Piton tá machucado. O Tietê também tá machucado e fica fora. E o Fernando Diniz tem outro desfalque, que é o Lucas Freitas, zagueiro suspenso. Com isso, a zaga do Vasco deve ter o Robert Renan e o Cuesta. Mais lá pra frente, Coutinho confirmado, Verratti confirmado, e tem o Ryan também, né? O Vasco entrou aí num acordo com a CBF, não liberou o Ryan para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, entendendo que o atacante é uma peça importante, sim, nesse processo de recuperação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, precisando vencer, querendo vencer, obviamente, o maior rival para acabar com essa seca, mas precisando somar pontos, né, para sair ali da incômoda posição muito próxima ali da zona de rebaixamento. Nada melhor para o torcedor vascaíno do que conquistar essa vitória, quebrar essa seca num jogo aqui no Maracanã. Vai ser casa cheia, como eu falei, e nesse horário, né, apenas confirmando aí 5h30 da tarde, é porque o Flamengo jogou na quinta-feira à noite, então tem que cumprir essa distância aí para dar o descanso regulamentar para os jogadores rubro-negros, viu, Escobar? Faz sentido, Carlos Gil. Então, 5h30 da tarde, ao vivo na Globo, tá dado o recado pra você. Flamengo e Vasco hoje em realidades bem diferentes, mas clássico, né, Gil? Era tudo, meu amigo. Era tudo, né? Clássico é clássico e vice-versa, já dizia o filósofo. E com o Maracanã dividido, eu acho mó barato. Lembro os grandes clássicos de antigamente, que eu tive a honra de viver. Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil, abrindo aqui o Globo Esporte. Um abraço. Enquanto uma equipe lidera o Brasileirão, a outra luta para se afastar da zona de rebaixamento. O retrospecto recente entre os times escancara a diferença. Nos últimos 10 confrontos, o Flamengo venceu 7 e 3 terminaram empatados. A última vitória do Vasco sobre o rubro-negro foi no Campeonato Carioca de 2023. Já são 12 jogos de jejum no Clássico dos Milhões. O Flamengo chega pro duelo após vencer o Estudiantes por 2-1 nesta quinta-feira pela Libertadores. Sem muito tempo para descansar, o elenco rubro-negro se apresentou nesta sexta no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o Clássico. Há expectativa pelo retorno de Alexandro e Jorginho. O lateral se recupera de uma lesão muscular na panturrilha, enquanto o volante trata um edema na coxa esquerda. Na última semana, os dois já realizaram trabalhos em campo com a fisioterapia. Bom, fisicamente estão todos muito bem. Estamos aí a ponto de recuperar também o Alexandro, talvez o Jorginho. E o Eric também está já no campo, né? Ainda falta um tempo para ele, mas
Acredito que todos eles estão muito bem, eu vejo nos treinamentos, vejo na vontade que todos têm de jogar. Pro clássico deste domingo aqui no Maracanã, há a chance do técnico Felipe Luiz não escalar força máxima, pensando no duelo decisivo contra o Estudiantes pela Libertadores, lá na Argentina. O Vasco, por outro lado, teve a semana completa para se preparar, já que o último compromisso foi no domingo passado. O empate diante do Ceará pelo Brasileirão. A gente tem tempo de trabalhar, de limpar a cabeça, de fazer as correções que precisam ser feitas. E como eu falei, essa equipe já deu prova de que pode fazer grandes jogos. A gente sabe que a gente vai ter que fazer um grande jogo, mas a gente sabe que tem essa capacidade, tem essa condição. Então é limpar a cabeça erguida para poder trabalhar bem durante a semana e preparar bem para um jogo no final de semana que a gente acredita muito que pode fazer um grande jogo. O Cruz Maltino segue sem poder contar com o lateral esquerdo Lucas Piton, que tem uma lesão na panturrilha esquerda. Outro que não deve ficar à disposição é o volante Tchati. Apesar de não ter tido lesão constatada na coxa, o departamento médico trata o caso com cautela. O camisa 3 será reavaliado até domingo para saber se terá condições de atuar. Caso os dois sejam desfalques no clássico, a tendência é que Puma seja mantido na lateral esquerda, enquanto Hugo Moura retorne ao meio-campo depois de um período sendo improvisado como zagueiro.